Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que honra, que bênção, que privilégio podemos estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus juntos. Eu daqui, você daí e o nosso Deus alimentando o nosso espírito de lá. E daqui também, porque Ele está conosco, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo e Ele quer nos abençoar. Não só com a sua palavra, mas com tudo que Ele tem para nos dar. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, há de ser concretizada na sua vida por esses dias, eu creio e profetizo em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Estamos aqui hoje, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor tem algo para nos oferecer que é eterno, que não estraga, ó Deus, que não se perde. Só o Senhor tem vida abundante para nos oferecer, vida eterna para nos oferecer. E nós queremos receber de Ti agora o poder, a graça, a misericórdia, a bondade, ó Deus, para lidarmos com as questões da vida. Então nos abençoa agora, quando estivermos, ó Deus, compartilhando a Tua palavra, que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito nos impulsione, ó Deus, nessas batalhas da vida, em nome de Jesus, e que todos nós saímos vitoriosos e o Teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E o texto que Deus nos deu para ministrarmos hoje é um texto muitíssimo conhecido que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 48 até os 51, onde está escrito o seguinte: quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Aleluia. Eu comecei, gente, lendo o fim da batalha entre Davi e Golias, porque é assim que eu profetizo e que eu creio ser a vontade de Deus para a sua vida durante essa próxima semana. Que a sua semana seja marcada por uma grande vitória em nome de Jesus. Semana passada eu fui meio filosófico, mas hoje eu quero ser bastante pastoral com vocês. E a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: preparados para enfrentar e vencer a semana que começa hoje? Eu sei, você deve estar pensando assim: pastor, mas hoje ainda é domingo, dá um tempo. Eu sei, mas a segunda vem aí. E o fato da segunda vir aí não significa que hoje você não esteja enfrentando lutas. Nós até que já nos acostumamos com isso, de certa forma, porque a vida ela é muito surpreendente. Às vezes a segunda-feira começa bem. Você acorda disposto, acorda disposta, mesmo com esse frio todo, você pensa consigo mesmo: hoje tudo vai ser diferente, eu vou encarar tudo de boa, nada vai me desequilibrar, me desestruturar, hoje eu vou encarar tudo com muita fé. Mas de repente, no meio da manhã ou no meio do dia, o cenário muda da água para o vinho. Pensando bem, essa metáfora não está muito boa, não. Essa metáfora, porque para quem gosta de vinho, essa mudança é muito bem-vinda. Então vamos mudar essa metáfora aqui. A coisa vira de cabeça para baixo.
No meio do dia, no meio da manhã, aquilo vem uma notícia, vem um acontecimento e a vida muda. Aquele humor todo, aquela disposição toda, aquele ânimo maravilhoso dá lugar a um estresse, a uma situação inesperada que ele rouba a paz e o sossego. Isso acontece muito. Mas também tem aquelas segundas em que a sua previsão para ela, para a semana, é de chuvas e trovoadas. Isso é, a pessoa não queria que o final de semana acabasse, porque já sabe que vai ter que encarar muita bucha, muita bomba na segunda durante a semana. Mas de repente alguma coisa acontece e aquilo que se esperava ser ruim acaba se tornando um alívio, uma bênção, um livramento, porque a vida é assim, imprevisível. Nós podemos e devemos ser otimistas e esperançosos. O que nós não podemos ser é ingênuos. Os dias são maus. No mundo, Jesus disse, a gente vai passar por aflições. A vida está difícil, principalmente porque nós temos o péssimo hábito de comparar as nossas vidas com a de outras pessoas que estão melhores do que nós. E a vida passa então a ser vivida, aquela vida que era para ser vivida de maneira prazerosa, acaba se tornando uma competição na qual a gente sempre acha que está perdendo. A vida não é uma competição. Competição visa o final, o prêmio no final. Assim, eu preciso ganhar, gera em nós uma coisa ruim. O que Deus nos oferece, o que Deus tem para nós, é uma vida para ser desfrutada no seu processo. Ao contrário do que muitos pregam por aí, o resultado nem sempre é o resultado em si. Eu explico. Eu espero que você, assim como eu, que todos nós cheguemos lá, no fim da corrida, com Deus. Então, nós que conhecemos a Deus, que temos Jesus Cristo no coração, nós vamos chegar lá, não há dúvida sobre isso. Alguns vão chegar lá colhendo muitos resultados extraordinários, humanamente falando. Outros vão chegar lá tendo usufruído da vida que receberam de Deus. De qualquer forma, quem tem Jesus no coração vai chegar lá, isso é um fato. Mas há um outro fato, que é o de termos que enfrentar lutas, ainda que não são propriamente naturais. São chamadas lutas, batalhas sobrenaturais, espirituais. Não bastassem as lutas naturais do dia a dia, temos ainda contra nós uma outra frente de batalha que acontece no mundo que chamamos de espiritual. São muitas frentes de batalha, mas isso não deve, ou pelo menos não deveria, nos preocupar. Por que não, pastor? Porque nós temos um Deus que é todo poderoso e que é por nós. Eu estava pensando muito nisso nesses dias. Essa coisa que o ser humano fala de luta do bem contra o mal, isso só acontece na dimensão das criaturas, gente. Deus está acima de tudo isso. Ele é antes de todas as coisas. Esse dualismo, bem contra o mal e vice-versa, só faz sentido para os seres que foram criados. Homem contra homem, anjo contra demônio, demônio contra ser humano, anjo a favor de ser humano. É só nessa esfera que acontece a luta do bem contra o mal ou do mal contra o bem. Deus nem faz parte disso. Essas coisas estão relegadas a um nível inferior, vamos dizer assim. Mas nós temos a vantagem. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. No entanto, o diabo não desiste de infernizar as nossas vidas. Ele não desiste de querer fazer você se enroscar, se endividar, se irar, se traumatizar, se enciumar, se perder na vida. Mesmo conhecendo o fim dele, ele sabe qual será, ele não desiste. O diabo é um exemplo de persistência.
E nós que estamos nesse caldeirão que se chama mundo, não podemos, como eu já disse, ser ingênuos. Não podemos nem superestimar e nem subestimar o mal. Mais ou menos assim, nem tudo é o diabo. E também você não pode pensar nada que acontece na vida tem a ver com o diabo. Tem participações e tem situações que não têm participações. Amanhã, para não dizer hoje já, é dia de luta. Enquanto nós estamos aqui, aparentemente, enquanto eu estou aqui, eu estou na casa de oração, eu me sinto aparentemente seguro aqui. Mas eu sei que você pode estar aí lutando para viver, para sobreviver, com um problema financeiro, com um problema de saúde, com um problema na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, eu não sei, não é alguma coisa que perturba a sua vida, contra esse mal que nos sobrevém. Então, enquanto eu estou aqui, você está aí, muita gente está por aí lutando sozinha, na sua própria força, sem arma alguma. Agora, se você tem Deus na sua vida, se você tem Jesus, nós podemos lutar com as armas que Deus nos deu, a sua palavra, oração e jejum. Lá em Mateus, no capítulo 17, 21, está escrito, Jesus diz que há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Por que jejum e oração? Porque essas coisas, não é que o demônio tem medo do jejum, essas coisas injetam na gente, instilam na gente fé, autoridade. Quanto mais oração, jejum e palavra, mais força nós temos para lutar contra o que vem em nossa direção para nos destruir, ou para nos obstruir, ou para nos desestabilizar, ou para nos preocupar. Quanto mais armados estivermos, mais autoridade espiritual nós temos. Mas sem essas armas, nós seríamos presas fáceis para o diabo e até para os acontecimentos mais comuns da vida. Então, gente, o que acontece conosco? Que além de a gente não usar as armas que Deus coloca à nossa disposição, nós ainda abrimos muitas brechas em nossas vidas para facilitar o acesso do inimigo. Por exemplo, talvez você não saiba, mas o diabo se alimenta da nossa insatisfação. Lá em 2 Pedro 5:8, Pedro diz que o diabo fica ao nosso derredor, bramando e rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa devorar. E a quem que ele vai devorar? Ele vai devorar a pessoa insatisfeita. Uma pessoa insatisfeita é um prato cheio para ele. Uma pessoa insatisfeita com a vida que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, com a família que tem, com o emprego que tem, com o salário que tem, com a casa que tem, com o carro que tem ou que não tem, com a aparência que tem, com a igreja que tem. Esse tipo de pessoa é para o diabo uma comida extremamente saborosa, regada ao melhor vinho. Por quê? Porque uma pessoa insatisfeita é facilmente seduzida. Uma pessoa insatisfeita ela não é que ela está aberta, ela está escancarada a qualquer tipo de proposta. Na verdade, a pessoa insatisfeita, ela não vê a hora de receber uma proposta que a tire da situação em que ela se encontra. O desespero de uma pessoa insatisfeita é tão grande no sentido de querer resolver questões que ela considera imediatas e de máxima importância, que a pessoa não pensa naquilo a médio e a longo prazo. E é exatamente esse tipo de pessoa que o diabo fica rondando para devorar. Jogou a isca, mordeu, já era. E aí, a pessoa que era livre até então se torna escrava da isca que mordeu. A pessoa estava insatisfeita com a sua vida financeira, morde a isca do diabo,
de insatisfeita vira escrava. A pessoa estava insatisfeita com a sua vida familiar, morde a isca do diabo, de insatisfeita vira escrava. A pessoa estava insatisfeita com a sua vida profissional, morde a isca que o diabo lança e de insatisfeita vira escrava. Gente, nós somos desafiados constantemente na vida. E geralmente quando falamos de desafios, estamos nos referindo a algo que está além daquilo que normalmente a gente enfrenta. No nosso evangeliquez, seriam gigantes, problemas que nos fazem recuar, frear num primeiro momento, devido ao tamanho, à dimensão, à proporção daquilo que vem contra nós. A gente tem aquele pensamento assim: com essa eu não contava, ou por essa eu não esperava. Então há gigantes que têm nomes, outros que não têm. Há gigantes que vêm sozinhos, gigantes que vêm em bando. E para quem se sente acuado, enfraquecido, atormentado, qualquer situação nova acaba se parecendo com algo gigantesco. E como é que a gente vai lidar com isso? E é aqui que eu quero falar sobre o texto que nós lemos com vocês, de como Davi lidou com a situação que tinha pela frente, e eu também quero que você faça uso disso na sua vida durante essa semana, porque eu creio que essa semana vai ser muito abençoada se você fizer uso da palavra de Deus na sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer: vá para cima da semana com a motivação certa. Vejam o que está escrito aqui nos versículos 25 a 27 do capítulo 17 aqui de Samuel. 25 a 27 diz o seguinte, olha: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Eles estavam conversando entre eles: o rei vai dar grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Olha, coisa interessante, hein? Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, porque Davi não estava nessa conversa aqui: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso, pagão, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Gente, não é por acaso que Deus se referiu a Davi como um homem segundo o seu coração, no capítulo 13 desse mesmo livro, versículo 14. Aqui no nosso texto, a impressão que dá é que Davi ficou vislumbrado com a possibilidade de ficar rico, casar com a filha do rei e ainda por cima ficar livre dos impostos para sempre. É uma maravilha, seria fantástico isso aí. Então essa é a impressão que a gente tem, mas é uma perspectiva, né? Essa de que Davi vai para cima de Golias tendo em vista os prêmios que ia receber. Essa é uma perspectiva de quem sempre olha para as coisas visando o lucro pessoal. Essa não era a razão principal de Davi partir para cima de Golias. Não foi. A principal razão dele aceitar aquele desafio foi o fato de um pagão, um incircunciso, desafiar, afrontar o exército do Deus vivo. E Davi não aceitava isso de jeito nenhum. Qualquer coisa, problema, gigante, circunstância, seja lá como for que você chame, que venha contra você com o intuito de sabotar a sua fé em Deus, deve ser encarado como Davi encarou Golias, aquele incircunciso, aquele pagão desafiando o exército do Deus vivo. Você deve encarar da mesma maneira. Você está desafiando um soldado do exército do Deus vivo. O problema, o desfecho da luta, gente, não está em nossas mãos. O que está nas minhas e nas suas mãos é honrarmos a Deus com a nossa fé. O que está em nossas mãos é o não envergonharmos o Deus vivo. E a gente faz isso lutando em nome de Jesus. A gente honra a Deus enfrentando as lutas,
os gigantes como quem tem uma fé gigante no Deus vivo. Deus não será envergonhado através das nossas vidas, nem da minha nem da sua, em nome de Jesus. Essa é a motivação certa para você encarar a semana, os dias que virão pela frente. Nós não estamos falando de pensamento positivo, embora isso não seja ruim, mas nós estamos falando de fé no Deus vivo. A gente sabe que os pais, bons pais, lutam pelos seus filhos. Davi lutou pelo seu Deus. Nós temos que lutar não por nós mesmos, mas pelo nosso Deus, para que o nome dele seja exaltado, engrandecido, reconhecido nas nossas batalhas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa é a única motivação pela qual vale a pena viver e lutar, pela honra do nosso Deus. Ele que fez tudo por nós, merece ser honrado com a nossa fé, merece ser honrado com a nossa vida. Esse é o melhor motivo, é o maior motivo, ou é o único motivo pelo qual você tem que encarar a sua semana. Eu vou encarar essa semana porque eu sei em quem eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele é digno dessa minha luta, Ele é digno dessa minha investida contra a batalha que vem contra mim. Eu quero honrar o nome do meu Deus. Essa é a minha motivação, essa deve ser a sua motivação, é a motivação certa. A segunda coisa que o texto nos ensina, estão nos versículos 32 a 37, que diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então, a segunda coisa que eu queria falar com vocês a respeito aqui é para você ir para cima da semana com coragem, disposição e sabedoria. E é muito interessante o que a gente vê nesses versículos aqui, porque como o próprio Saul fala para Davi, você é muito jovem. Nós vemos aqui Davi com uma atitude muito peculiar de um jovem, um jovem que quer dar uma lição numa pessoa mais adulta, mais vivida, e Davi estava querendo dar uma lição para o rei aqui, de boa, não se preocupa não, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Parece meio petulante da parte dele, mas de vez em quando a gente precisa desse espírito jovem, gente. Em nós, não de alguém falando, mas nós precisamos desse espírito jovem em nós. Com a idade a gente vai perdendo a coragem, a disposição, e a gente gosta de chamar isso de sabedoria, mas não é sabedoria não, muitas vezes é covardia e preguiça, e isso não vem de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia, diz Paulo em 2 Timóteo 1,7, Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação, equilíbrio. Então vá para cima do seu gigante, cheio de coragem, como quem sabe que Deus vai garantir a sua vitória, porque crente que é crente nunca perde, independentemente do resultado. Pastor, está muito difícil, eu sei, gente, a luta sempre vai ser desproporcional, desigual, a gente não joga pelas mesmas regras, e isso faz a gente ficar desanimado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se com coragem já é difícil lutar, desanimado então nem se fala.
E tem mais, Deus gosta de gente corajosa, de gente que põe o medo de lado e enfrenta o que tiver que enfrentar até o fim, porque gente desanimada é difícil para tudo, é difícil para levantar, num clima como o nosso agora, é difícil para funcionar, é difícil para sorrir, é difícil para tomar banho, ainda mais nesse frio, é difícil para tudo, não dá para lidar com gente assim. Você tem que pensar como Davi: Deus está comigo, não tem para ninguém. Isso não é só coragem e disposição, isso sim é sabedoria. Sabedoria é algo que se conquista nas experiências da vida. E Davi, apesar da pouca idade, ele tinha tido algumas experiências muito fortes com Deus, experiências suficientes para saber que aquele gigante era café pequeno para o Deus vivo. O seu gigante é café pequeno para o Deus vivo. Você tem que ter a sabedoria de ter acumulado na sua vida experiências com Deus suficientes para saber isso. Deus está com você. Não tem ninguém mais forte, maior, mais poderoso que o nosso. Não tem ninguém que se compara, que chegue aos pés, quanto mais no mesmo nível. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, os versículos 45 e 47 dizem o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, o que esses versículos mostram para mim? Como a gente deve reagir à semana. Vá para cima da semana na certeza da vitória. Então nós vimos aqui motivação certa, glorificar, honrar o nome do Senhor, coragem, disposição, sabedoria e por fim certeza das coisas que esperamos. A palavra de Deus diz no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Êxodo 14:13: aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor lhes trará. Eu não sei quantas vezes Deus vai ter que se provar para você, não sei, mas se você tem Jesus Cristo no seu coração, a sua vitória é a sua fé nele. São palavras de João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4. Ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é a vitória que vence o mundo, e o mundo é, para ser redundante, um baita gigante para nós. Mas se a fé vence até o mundo, com certeza você será vencedor, será vencedora essa semana. Davi não tinha dúvidas de que a vitória pertence aos filhos de Deus, ao povo de Deus. A vitória é sua, não importa o tamanho do seu gigante. Deus não vai lhe desamparar e nem lhe abandonar nessa luta. Ele vai levar você onde Ele estiver. Deus não nos leva onde Ele não vai. O que Deus tem para fazer e vai fazer, isso inclui você, Ele inclui você nisso. Portanto, não desanime, não recue, não entregue os pontos. Amanhã é segunda-feira, mas Deus é contigo. Amanhã você tem gigantes para enfrentar, mas Deus é com você. Amanhã as lutas vão se intensificar, você vai ficar absorvido com as coisas da vida, talvez até meio tordoado com os golpes da vida, mas Deus é com você, Deus é por você, e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, assim como deu a Davi frente àquele gigante. Eu creio. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.